Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Temos polêmica envolvendo o Maracanã, que vai passar por uma paralisação novamente por tempo indeterminado para ajustar o gramado do Maracanã, que está um pasto. A verdade é essa, mas a culpa é de quem? É do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, da empresa que administra o Maracanã? A culpa é de quem? A gente vai falar sobre esse assunto no vídeo de agora. E será que o Flamengo vai ficar sem o Maracanã para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo? Comentaremos isso. E o Flamengo procurou o time paulista para poder utilizar o estádio desse time paulista em um jogo do Campeonato Brasileiro. Também tem isso. E também o assunto principal desse vídeo: clube russo querendo pagar 25 milhões de euros no atacante Pedro. Galera, 25 milhões de euros é muita grana. É quase 135 milhões de reais. Será que o Flamengo quer vender? E o que o atacante quer fazer da vida dele? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de agora. Mas antes, galera, um recado sobre a minha querida KTO. O Flamengo não está na Libertadores, infelizmente, de maneira vexatória foi eliminado para o Olímpia, mas a KTO tem várias oportunidades, as melhores odds para você fazer sua fezinha, a sua aposta nessa semana aí decisiva na Libertadores, na Copa Sul-Americana, e no final de semana tem Flamengo contra o Internacional no Maracanã, sábado, jogo que possivelmente o Colorado vai jogar com o time reserva, ou seja, uma boa oportunidade para você fazer sua fé, sua aposta no Mengão e ganhar aquela grana extra. E sabe o que é melhor? Vou falar baixinho aqui, ó, para muita gente não ouvir. Se você utilizar o código VENE, você tem direito a bônus. Pois é, vai perder essa oportunidade? É claro que não. Corre no site da KTO, kto.com, utilize o código VENE e aproveite bastante. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like também para ajudar. E se quiser colaborar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Valeu, galera! Vamos para as informações. Antes de mais nada, o Flamengo se reapresentou nessa terça-feira, depois de folga na segunda, iniciou a preparação para pegar o Internacional no sábado, 6h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo terá apenas 2 jogos nos próximos 21 dias, contra o Internacional em casa no Maracanã e Botafogo fora de casa no estádio Newton Santos. Embora seja Rio de Janeiro, mas vale ressaltar que o Newton Santos é grama sintética, ou seja, é um terreno diferente. E para essa preparação, Davi Luiz, que foi desfalque aí do Flamengo nos últimos 3 jogos, está sendo preparado para retornar ao time. Inclusive, nessa terça-feira ele foi a campo, fez um trabalho à parte, mas terá semana livre aí para se recuperar e ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Apesar que, na minha opinião, independentemente se Davi Luiz se recuperar ou não, para mim, a dupla de zaga titular é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Acho que o Sampaoli deveria tirar o Felipe Luiz da lateral esquerda como titular e voltar com o Ayrton Lucas. Pelo menos essa é a minha opinião. O Varela, com problema no joelho, não foi nem a campo, ficou na parte interna do CT Ninho do Urubu. Mas por falar Flamengo, Maracanã, jogo sábado contra o Internacional, esse jogo, Flamengo e Internacional, será o último jogo antes da paralisação que o Maracanã vai sofrer aí, vai ter para poder ajustar o gramado, e essa paralisação é por tempo indeterminado e vai durar pelo menos 20 dias. Pelo menos é isso que as pessoas que administram o Maracanã andam dizendo. A previsão é de que até o dia 16 de setembro e a partir desse domingo, dia 27 de agosto, não sejam realizados jogos no gramado. Lembrando que o Maracanã já recebeu 55 partidas. Dentre essas 55, 2 foram no Flamengo, a contragosto da dupla Flamengo e Fluminense. O prazo vai depender aí da final da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar no Maracanã na final da Copa do Brasil. Agora não se sabe se o jogo será no dia 14 de setembro, no dia 17 de setembro ou no dia 24. Essas são as 2 datas da final da Copa do Brasil. Só que ainda vai ter o sorteio para saber quem decide em casa. Então, dependendo do jogo, se for no dia 17 de setembro, o Flamengo vai ter o Maracanã à sua disposição. Enquanto isso, o Flamengo analisa possibilidades para jogar contra o Atlético Paranaense. E segundo informaram pessoas do Flamengo, o Flamengo consultou o Corinthians, tá? Para saber a possibilidade de jogar contra o Atlético Paranaense no dia 13 de setembro
jogo válido pela 23ª rodada, lá no estádio Neoquímica. Lembrando que Flamengo e Corinthians, as duas diretorias têm uma ótima relação. O Corinthians vai jogar contra o Fortaleza no Castelão, nessa data possível aí do Flamengo e Atlético Paranaense. A expectativa é que o Flamengo receba o ok do Corinthians para poder mandar o jogo lá no estádio Neoquímica. A segunda opção, caso isso não aconteça, é o Mané Garrincha, em Brasília. É a segunda opção, mas a prioridade do Flamengo é o estádio Neoquímica. Primeiro, pelo ótimo gramado, que de fato é um gramado absurdo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em um jogo da Libertadores do ano passado, Flamengo e Corinthians, lá na Neoquímica. Eu vi de perto, peguei na mão. É um gramado super diferente, é um baita gramado mesmo. E claro, a logística, né? São Paulo é muito mais perto que Brasília. Por isso que o Flamengo está dando prioridade de jogar essa partida contra o Atlético Paranaense lá no estádio Neoquímica. Vamos ver qual será a resposta do Corinthians. Mas, como eu disse, a expectativa dentro da diretoria do Flamengo é para que o Corinthians dê ok. Galera, eu vou dar minha opinião sobre o Maracanã, tá? É o seguinte, eu acho que chegou o momento do Flamengo olhar para o próprio nariz e procurar a possibilidade de ter um estádio próprio. O que o Vasco faz? Eu acho que o Vasco tem o direito sim de brigar na justiça como faz para poder jogar no estádio. Mas não é justo com o Flamengo e com o Fluminense, que bancam todos os custos, bancam tudo do Maracanã, que é um elefante branco, a verdade é essa. E aí vem o Vasco, escolhe jogos selecionáveis para poder jogar lá no estádio. Beleza, a justiça entendeu que o Vasco tem o direito? Ok. Flamengo, chega de bancar isso tudo, porque na minha opinião é até sacanagem. O Flamengo e o Fluminense bancam tudo. Enquanto, por exemplo, não estava tendo jogos aí por conta da paralisação, a pandemia, Flamengo e Fluminense continuaram bancando todos os custos do Maracanã, que é um custo extremamente alto. Extremamente alto. Então eu não acho justo mesmo o Vasco simplesmente selecionar datas ali possíveis, chegar e mandar o jogo no Maracanã. Acho que o único caminho para o Flamengo é entrega esse elefante branco, que é o Maracanã, para o governo, porque se não fosse o Flamengo, isso aí estava largado, a verdade é essa, é o Flamengo que banca isso, porque o Fluminense no último jogo aí botou apenas 10 mil, o Flamengo é mais de 50 mil todo jogo, mais de 50 mil todo jogo, é o Flamengo que banca o Maracanã. Então o Flamengo pega essa história toda e pega isso como combustível para poder ter o estádio próprio. Não dá mais para ficar bancando esse elefante branco, e é o Flamengo que banca esse elefante branco. Beleza? Pelo menos essa é a minha opinião, não sei o que vocês pensam. Galera, agora vamos para o assunto principal. Eu ri aqui porque de fato é sobre o assunto principal envolvendo Pedro Zenit da Rússia, que é o atacante Pedro. Informação publicada primeiramente pelo GE e eu confirmei. O que está acontecendo? Só para vocês entenderem. O Zenit fez reuniões com os empresários do atacante Pedro e acenou aí com uma proposta de 25 milhões de euros, quase 135 milhões de reais. Vamos lá, por que eu ri? Porque eu confirmei a informação, de fato procede. Inclusive, a informação que eu tenho é que o Pedro quer sair já nessa janela de transferência, está insatisfeito, está infeliz no Flamengo, não vive um bom momento, é pouco utilizado pelo técnico São Paulo. Eu acho até um absurdo o que o São Paulo faz com ele. No último jogo, por exemplo, ele tirou o Gabigol, não colocou o Pedro, foi colocar o Pedro aos 37 do segundo tempo. É um absurdo. Eu, no lugar do Pedro, eu já teria brigado para sair. A verdade é essa, tá? Acho que o Pedro tem o direito de ser feliz, ele não está mais feliz no Flamengo, e o Flamengo tem o direito de exigir aquilo que entende para poder vender o atacante. 25 milhões de euros, será que o Flamengo vende? Eu acho que não. Ainda mais agora nesse momento da temporada. Eu acho que não. Mas isso é uma negociação. E aí, por que eu ri aqui quando vocês estavam me assistindo? Eu fui e perguntei a uma pessoa do Flamengo. E aí, o que vocês acham? Aí essa pessoa do Flamengo respondeu em off, não chegou nada, ou seja, não chegou nenhuma proposta oficial ao Flamengo ainda pelo atacante Pedro. E essa pessoa ironizou da seguinte forma: o Zenit foi super flexível conosco nas negociações do Wendel, certo? E botou o olhinho. O que essa pessoa está dizendo? Está ironizando. O que ela está dizendo? Que não vão, digamos assim, ser
fáceis na negociação com o Zenit pela venda do atacante Pedro. A verdade é o seguinte, o Flamengo ficou extremamente irritado com a forma que o Zenit negociou nessa última janela com a diretoria do Flamengo sobre o atacante, sobre o volante Wendel, porque de fato o Flamengo a todo momento chegava aos números que o Zenit pedia, aí o Zenit ia lá e fazia outras exigências. Foi basicamente isso. Até que veio o Napoli e ofereceu muita grana e o Zenit utilizou isso contra o Flamengo e fez um jogo extremamente duro para vender o Wendel ao Flamengo. E agora o Flamengo, segundo essa pessoa aqui, de uma forma irônica, vai fazer o mesmo com o Zenit, caso o Zenit de fato oficialize uma proposta ao Flamengo pelo atacante Pedro. O que eu tenho de apuração aqui para vocês é, confirmando a notícia do GE, o Zenit tem interesse no atacante Pedro e acena com uma possibilidade de 25 milhões de euros. O Pedro está infeliz no Flamengo e deseja ser negociado, deseja sair já nessa janela, e o Flamengo, de maneira oficial, ainda não recebeu nenhum documento, nenhuma proposta do Zenit. E não vai facilitar uma negociação pelo camisa 9 ao clube russo. É tudo que eu tenho nesse momento. E agora eu quero saber de vocês, torcedores do Flamengo. Vocês querem que o Pedro seja vendido? Vocês acham que o Pedro tem que ficar no Flamengo? Qual é a opinião de vocês? Comentem bastante. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vamos fazer todo mundo ficar ciente que o Zenit quer o atacante Pedro e vamos fazer todo mundo debater sobre esse assunto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, um forte abraço, tamo junto e fui!